Boa noite, querido. Chama você a abrir sua Bíblia, texto de Apocalipse, capítulo 18. Abra comigo Apocalipse, capítulo 18, quero ler com você a partir do primeiro versículo do capítulo 18 até o oitavo versículo do capítulo 19. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos inimigos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a minha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, de marinheiros, e quantos lá
abutre no mar conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram reduzidas pela profetiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois destas coisas, ouvi no céu com grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela ficou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois Ele é o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos revela a tamanha sabedoria, porque o Senhor nos dá graça de, na tua palavra, termos já, hoje, a revelação daquilo que será no último dia, da garantia que temos contigo, da garantia que temos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor, que desde a criação de todas as coisas, conduz toda a humanidade conforme apraz do Senhor, conforme os teus decretos e a tua vontade. E que o Senhor nos dê mais sensibilidade, nos abra os olhos para poder olhar a palavra, entendê-la e assim também aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que lemos de Apocalipse 18 e o início de Apocalipse 19 narra o que nós conhecemos como a queda da grande Babilônia. Fazendo um pequeno resumo, você deve lembrar, a partir ali do capítulo 12 de Apocalipse, nós temos o início de uma história que é contada a partir do momento que Jesus Cristo ele sobe aos céus.
Então nós temos toda a narrativa contando o fato de que Jesus, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, então ele sobe aos céus na sua ascensão. E esse momento onde Jesus sobe aos céus na sua ascensão é o momento onde todo o poder é dado na mão dele. Se você lembra da narrativa do próprio apóstolo João, este é o momento onde o Senhor Jesus chega no céu, e então é narrado aqui na palavra de Deus uma luta, uma peleja entre o Senhor Jesus, os seus anjos e o dragão, Satanás. E sabemos então que a conclusão dessa grande peleja que há no céu, depois que Jesus recebe sua autoridade, é que o dragão, ou seja, Satanás, ele é expulso do céu e ele é enviado à terra. Até esse momento é importante a gente entender, até o momento onde ele é expulso do céu, esse é o momento onde Satanás ele não mais reina sobre as nações do mundo de forma geral. Se você lembrar também no Antigo Testamento, nós temos o povo de Israel como sendo o povo de Deus, e todas as outras nações são ímpios, são aqueles que não são o povo de Deus. E quando Jesus então vem e morre pela sua igreja no Calvário, então nós temos agora Satanás, não mais com o poder sobre todas as nações, ele então fica com um poder mais reduzido, ao mesmo tempo que o cavaleiro branco, você lembra muito bem, quando Jesus sobe aos céus, ele diz a seus discípulos que vocês também vão com a minha autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E nesse momento, então, a gente tem o que a gente conhece como um cavaleiro branco, aquela imagem onde há a pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho, de forma brutal, durante toda a história, desde o momento que Jesus foi assunto aos céus, até a sua segunda vida. O Evangelho vai avançando, avançando e avançando. Só que dentro de toda essa história há uma grande questão. Apocalipse 12 ainda narra o momento desse dragão desce ao céu, desce à terra, é expulso, e temos a narrativa de uma mulher que está prestes a dar luz, e esse dragão tenta de todas as formas matar, capturar esse que está para nascer da mulher, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo. E o texto narra então que ele não consegue fazer isso, e ele então se ira ainda mais, ele fica então mais irado, com um fervor ainda maior, para pegar agora, para correr atrás, não mais da mulher, não mais daquele que nasceu dela, ele não conseguiu, mas agora dos discípulos do Senhor Jesus, daqueles que são descendentes da mulher. Basicamente esse é o resumo do que a gente viu até agora. Então a gente tem mais três questões aqui envolvidas. Se você lembra muito bem, nós temos agora o dragão indo em direção à igreja, indo em direção aos discípulos do Senhor Jesus, dos descendentes da mulher, com um objetivo. O objetivo dele é desviar a igreja do Senhor do seu caminho. Assim como também os que não estão na igreja, o objetivo dele é conduzi-los no engano até o último dia. E para alcançar esse objetivo, então, o dragão tem três aliados. O primeiro aliado é a besta que emerge do mar, e o texto narra isso no Apocalipse 13, 1 a 10. E essa primeira besta, ou a besta que emerge do mar, ela representa o que nós conhecemos como os poderes políticos do mundo. Os poderes políticos, os poderes militares, os poderes econômicos, o sistema pelo qual o mundo vive e é conduzido. Esse é um sistema a qual, como diz a própria palavra de Deus, onde jaz o maligno. É um sistema onde o diabo conduz com um objetivo, o dragão conduz com um objetivo, para desviar os que estão dentro do povo de Deus, assim como também para continuar enganando aqueles que não estão dentro do povo. E há um segundo aliado aqui. O primeiro aliado é a primeira besta, a que emerge do mar. E o segundo aliado é a besta que emerge da terra. Se você lembra muito bem essa, a besta que emerge da terra é conhecida como um falso profeta. É a besta que ela fala como um cordeiro, ela fala de forma
bonita, mas lá no interior ela é um lobo. Ela tenta enganar, ela tenta seduzir. A ideia aqui é as falsas religiões. É aquela mistura de verdade com mentira. É a tentativa de tentar enganar os que estão dentro para saírem da igreja e os que estão fora continuarem lá. Portanto, a gente tem primeiro aliado como sendo o sistema do mundo, o segundo aliado como sendo a religião utilizada também pelo dragão para seduzir. E no último domingo que nós tratamos sobre Apocalipse, nós vimos o surgimento então desse terceiro aliado, que é chamada de a Grande Babilônia, ou a Grande Meretriz. A Babilônia, a Grande Meretriz, representa os prazeres do mundo, a luxúria, a prostituição, os vícios, o entretenimento, todas essas coisas são representadas na Grande Babilônia. E o texto narra que essa Grande Babilônia, ela vem montada na primeira besta, isto é, tudo que diz respeito à luxúria, aos vícios, tudo que diz respeito ao entretenimento, ao tentar seduzir as pessoas, para que elas fiquem presas e viciadas. Tudo isso vem montado e é conduzido sobre o sistema do mundo. Isto é, quando você olha para a educação hoje, quando você olha para qualquer aspecto da vida hoje, você vê em todos esses lugares uma mão da Grande Babilônia. Sempre há coisas em meio ao que vivemos que tentam seduzir, tentam enganar. Um exemplo muito simples que temos visto, mas recorrentemente, é sobre, por exemplo, a questão da própria educação. A educação sendo utilizada como meio para seduzir, para sequestrar a mentalidade e o coração dos nossos filhos. A Grande Babilônia usando, como diz o texto bíblico, a Grande Babilônia montada sobre a primeira besta com esse objetivo. O curioso, querido, é que, embora a Grande Babilônia ela seja o terceiro aliado a ser apresentado na palavra de Deus, do dragão, é o primeiro aliado também a Caim. A palavra de Deus vem construindo, fala sobre a primeira besta, sobre a segunda, então ele chega na terceira, o terceiro aliado, a Grande Babilônia, então imediatamente depois ele já narra a sua destruição. E é curioso também porque a queda da Grande Babilônia ela é decretada, mas ela ainda não aconteceu. Ela já foi dito que a Grande Babilônia, que esse sistema cairá, mas isso ainda não aconteceu. É curioso, a gente vai ver um pouco mais para frente, que isso aponta para o fato de que a segurança que o povo de Deus tem na promessa, na profecia é real, é viva e é eficaz. Então, eu quero que você volte os olhos para o texto, dentro da versículo de fundo, dos versos 1 a 3. Há aqui 7 atos que acontecem no texto que lemos aqui. Esses 7 atos representam os 7 atos da queda da Babilônia. 3 coisas que acontecem e que representam, mostram o processo pelo qual a Babilônia cai e o que acontece depois disso. Então vejam, o primeiro ato acontece entre os versos 1 ao 3. O texto diz: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo que caiu a Grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Perceba que o termo usado pelo apóstolo João não é um termo que está no futuro, mas é um termo que está no passado. Ele diz: caiu a Grande Babilônia, ou seja, ele já está vendo na sua visão a queda, a destruição dela. E quando a palavra de Deus então nos revela que caiu a Grande Babilônia, o que ela está nos dando é a certeza de que, olha, de fato isso acontecerá, porque a visão de João já é uma visão de conclusão da história. Ela caiu.
e ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E aqui a ideia é que a Babilônia, depois que ela cai, ela se torna um lugar inóspito, um lugar que não há como mais ter vida. Essas descrições que João traz no texto nos dá a ideia de que não tem como mais habitar nela, porque ela foi totalmente destruída, e onde ela foi destruída também não tem como construir mais nada. Imagine Chernobyl, coisa explodiu, está aos pedaços, mas até hoje ninguém pode chegar lá. A ideia mesmo, a grande Babilônia será destruída de tal forma que nada de bom poderá mais estar por lá. E no verso 13 ele diz: todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Percebam, a ideia aqui é que a grande Babilônia é o sistema em que vivemos. Ela oferece o furor da sua prostituição. A ideia aqui é que a prostituição que ela oferece, aquilo que ela oferece para seduzir, é dado com tamanha rebeldia contra Deus. Ela faz isso, ela se movimenta dessa forma porque ela não ama a Deus, ela quer ver a desgraça ser construída em cima dos pecados que ela pode produzir. Ela dá às nações o furor da sua prostituição. Então o texto, aqui no verso 13, ele finaliza dizendo: com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Esse é o primeiro decreto. O primeiro decreto é: caiu a Babilônia. Está decretado, está posto, não há dúvida de que isso acontecerá. Então, agora, depois do decreto da destruição do segundo ato, verso 4, ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Veja agora, então, nesse segundo ato, assim: olha, a Babilônia vai cair e vocês, povo meu, saiam do meio dela. E perceba, quando a gente começa a entender a Babilônia como esse sistema de vícios, que oferece prostituição, que oferece luxúria, que oferece todo tipo de coisa, que tem o objetivo de desviar do Senhor e de continuar enganando aqueles que não estão. A ideia aqui é: olha, vocês que são meu povo, não continuem nesse estilo de vida, não continuem bebendo desse cálice que ela tem oferecido, para que vocês não sejam cúmplices, ou seja, para que vocês não tenham comunhão com os seus pecados, para vocês não participarem dos seus flagelos, da sua condenação. Verso 5: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E no verso 6: dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturar e dobrado para ela. Você lembra muito bem quando o texto de Apocalipse se refere a cálice, ele muito provavelmente está se referindo aos cálices da ira de Deus, que serão dados e derramados sobre o mundo. O que ele está dizendo aqui é: olha, vocês, povo meu, a Babilônia oferece um cálice para vocês beberem, um cálice do furor da prostituição. Mas quando chegar o meu dia, quando chegar o dia da queda da Babilônia, você pega esse cálice que ela está oferecendo para você, você dobra ele e oferece para ela. Isto é, a grande ira, o grande furor de Deus caindo sobre a grande Babilônia. E a voz do Senhor diz assim: povo meu, sai de perto
para que vocês não pereçam, para que vocês não padeçam. Israel não se acostuma com a Babilônia, não se acostuma com essa vida, com a luxúria, com os vícios. Sai para longe, porque há grande iniquidade, né? Verso 7: quando a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, branco não caí de ver. E aqui a imagem que, olha, a grande Babilônia, ela se achava autossuficiente, poderosa o suficiente. Por isso, em um só dia, sobre ele virão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que ajudou. Isto é, toda uma história de glória, de suposta glória construída. Toda uma história onde a grande Babilônia leva multidões junto com ela, pessoas a fio, a história passando durante todo o tempo e em todo o tempo, ímpios sendo enganados, pessoas que estão dentro da igreja sendo desviadas pela grande Babilônia, tanta pompa, tanta história. Mas o texto diz assim: olha, em um dia, no dia que ela cair, será imediatamente. Não haverá tempos e tempos se passando, guerras e guerras se passando e lutando para que ela seja destruída. Não. O texto diz: olha, em um só dia virão seus flagelos, e a Babilônia será consumida com fogo, morte, pranto e fome. Por quê? Porque poderoso é o Senhor Deus que ajudou. Percebe que a ordem do Senhor é: igreja do Senhor, mantenha, continue perseverando na santidade, continue e mantenha perseverante, olhando para o Cordeiro, porque está garantido: a queda da Babilônia chegará, e vocês não podem estar juntos com ela. Então, no verso 9 e 10, nós temos o terceiro ato. O primeiro ato, declarado, ela cairá. Segundo ato, é dito: retire-se dela. E agora então começarão os lamentos daqueles que viviam através dos poderes da Babilônia. Veja no verso 9 a 10, o lamento espantado daqueles que são os maiores da terra, os mais poderosos. Eles dizem: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Imagine aqui os reis, os poderosos, aqueles que adquiriram riqueza durante toda essa história, com luxúria, prostituição, vícios, tudo que a grande Babilônia oferece. O que o texto diz aqui: olha, eles verão de longe a fumaceira da grande Babilônia, e eles se lamentarão. Veja o que diz o verso 10: tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, de você eu tirei toda a minha vida, toda a minha riqueza, tudo que eu tenho, eu consegui adquirir através do serviço que você me oferece, Babilônia. Em uma só hora chegou o juízo. E não para aí. No verso 11 ao 17, nós temos nesse primeiro texto aqui que a gente leu do 9 ao 10, esse
terceiro ato, esses maiorais, os reis da terra lamentando. Mas não para por aí. Como diz um grande sábio, um afegão médio, a pessoa normal, ela também vai reclamar, ela também vai lamentar, porque ela também vivia a partir daquilo que a Babilônia oferecia. Veja o que diz o verso 11: e sobre ela choram e planteiam quem? Os mercadores da terra. Quem são esses? São as pessoas normais que trabalham no seu dia a dia, e ele diz: olha, esses mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E aqui há uma lista de mercadoria apontando um ídolo para tudo que pode se tornar um ídolo na nossa vida. Os mercadores que ele começa aqui a descrever podem ser mercadores que gostam de acumular dinheiro através do roubo, podem ser mercadores que vendem luxúria, podem ser mercadores que fazem todos os seus negócios a partir de um sistema caído e falido. Ele diz: olha, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo. E aqui ele está se referindo àquilo que é de muito valor. Então ele continua: de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera. É aqui uma referência a uma madeira cheirosa, que na época era muito valiosa. Todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, isto é, todas essas coisas que são extremamente preciosas e que os mercadores da terra usam e fazem a venda e a compra disso em meio à Babilônia, e o negócio dessa cidade que está falida. Aqueles que são mercadores de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, de carros, vejam, de escravos e até almas humanas. Esses mercadores, eles também lamentaram. Eles ganhavam dinheiro do negócio que era feito na grande Babilônia. Os vícios, as prostituições. Então no verso 15 ele diz: os mercadores destas coisas, que por meio dela, ou seja, por meio dessas coisas da Babilônia se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, da mesma forma que os reis poderosos. Por quê? Pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, isto é, uma cidade pomposa, riquíssima, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola. Ou seja, essa grande cidade rica e poderosa, a grande Babilônia. O verso 17 ele repete a mesma coisa: porque em uma só hora ficou devastada. Amém. Mesma sensação, querido, dos grandes poderosos. Tudo isso que vemos e vivemos. O que o texto está falando é: não somos chamados a nos apegar às coisas desse mundo. Não somos chamados a negociar a nossa vida com o Senhor por causa das coisas desse mundo, por causa do dinheiro, por causa de tudo que pode ser negociado na nossa fé. O texto está dizendo para mim e para você: olha, a Babilônia vai cair, e eu e você somos chamados a não reclamar. E aí no verso 17, no quinto ato, todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, enquanto os labutam no mar, conservaram o seu nome. Agora ele coloca outra classe. Primeiro os grandes poderosos, depois os mercadores da terra,
e depois os marinheiros. Você lembra muito bem, marinheiro naquela época ele era conhecido, né? A grande profissão dele era procurar terras, desbravar o mar, conhecer o que havia ali. E o texto diz que esses mesmos, eles conservaram-se longe. E no verso 18 ele diz: então, vendo a fumaceira do seu ensino da Babilônia, gritavam: que cidade se compara a grande cidade? Lançaram pó sobre a terra, e chorando e pranteando, gritavam: ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. A mesma história. Agora os marinheiros, diante da queda da Babilônia, o local onde eles enriqueceram, que eles se misturaram, que eles viveram, eles olham e dizem: caiu bem. Em uma só hora você foi devastado. Então no verso 20, é curioso porque os estudiosos dizem que esse verso 20 ele foi colocado e foi escrito por João de forma muito poética, no sentido de que João ainda não estava tratando da exultação, porque ele só vai começar a tratar sobre a exultação a partir do capítulo 19, mas a história, a ideia aqui é que ele não aguenta aguardar até depois para contar isso, e ele diz: olha, exultai sobre ela, exultai sobre a queda da Babilônia, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A ideia aqui é: olha, está vendo a queda da Babilônia, está vendo que ela não vai suportar. Exulte, povo de Deus, saia de perto dela e se alegre, e exulte com a sua queda. Por quê? Porque a sua queda revela o grande poder de Deus Todo-Poderoso. Então, no verso 21 ao 24, é o momento onde de fato tudo é acabado, finalizado. A Babilônia, a grande Babilônia, então ruiu. O texto diz: então, o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então o texto diz: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz do candeeiro, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ruiu a Babilônia, não achará mais nada. Na segunda vinda do Senhor Jesus, não restará mais nada dos vícios, da luxúria, da prostituição, do pecado, do engano, do entretenimento que nos tira a paz. O texto diz que, ora, nessa cidade, na grande Babilônia, se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos pela terra. Sabe o que é isso, querido? Isso é a história do povo de Deus. A grande Babilônia, desde a primeira ida do Senhor Jesus, quando o Senhor sobe aos céus, a grande Babilônia, como aliada do dragão, vem durante toda essa história, em vários momentos,
matando profetas, santos, durante toda a vida. Se nós olharmos para a época do apóstolo João, você deve lembrar a quantidade de cristãos mortos, a forma como morreram pelo Evangelho. A ideia é, ora, sabe, esse sistema que tanto oprime vocês, que tanto leva vocês a de fato permanecerem firmes ou entregarem a vida, permaneçam firmes, porque no último dia há cuidado. Então, quando era ruim, no último ato, capítulo 19, verso 1 ao 8, o texto diz: depois destas coisas, ou seja, a Babilônia caiu. O que acontece agora? Lembra, a Babilônia caiu, terceiro aliado, mas existem ainda dois outros aliados, primeira besta e a segunda besta. Mas sobre a queda da Babilônia, o texto diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E a segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui é a fumaça da grande Babilônia queimando e sendo destruída. Então, no verso 4, os 24 anciãos, você lembra muito bem os 24 anciãos, representando aqui toda a igreja do Senhor, e os 4 seres viventes, representando aqui a criação do Senhor, prostraram-se à igreja e à criação de Deus, e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, então, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Se você lembra muito bem que das bodas do Cordeiro, exatamente no momento onde o Cordeiro se encontra com a sua noiva, a vitória ela é garantida. O texto está dizendo: olha, depois da ruína da grande Babilônia, iniciam-se os júbilos do céu, inicia-se a festa do céu. O povo de Deus pode então dizer aleluia, salvação, glória e poder são do nosso Deus, porque o sistema da grande Babilônia ruiu. Então o texto, verso 7 ainda diz: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Hoje lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se você lembra muito bem aqui, esse linho finíssimo, a qual a noiva é ataviada, é vestida, esse linho que é finíssimo, que é nobre, que é resplandecente, que é puro. O texto diz que isso são os atos de justiça dos santos. E veja, querido, como que a palavra de Deus ela nos lembra aqui que a noiva é entregue ao Cordeiro, ataviada, vestida, não pelos seus próprios atos de justiça, porque a noiva não tem em si mesmo capacidade de se apresentar pura, santa e imaculada, resplandecente. Mas aqui há o que
que conhecemos como a redenção do Senhor Jesus, a purificação, esse linho finíssimo, esse linho puro, resplandecente, a qual a noiva está vestindo. Não sei se você lembra, mas aconteceu exatamente isso no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, eles ficam com vergonha, eles se cobrem com folhas, e o Senhor, quando se aproxima deles, entrega a eles roupas de couro, roupas que não são de planta, mas de animal, representando exatamente isso. Olha, as vergonhas que vocês têm são cobertas por mim. Eu dou para vocês aquilo que vocês precisam para cobrir a vergonha de vocês. Quando nós olhamos então o texto bíblico dizendo, olha, nesse último dia a Babilônia vai cair, então vai ser entregue a noiva ao cordeiro, e essa noiva estará com uma roupa perfeita e imaculada. E essa roupa, querido, não é a minha e a sua justiça, não é a minha e a sua obediência, não é a minha e a sua santidade, mas nós seremos entregues ao Senhor por causa da santidade e da pureza do Senhor Jesus. Nós não seremos entregues ao Senhor como cordeiro, porque somos bons, mas porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar e nos purifica. De todas essas coisas que vimos aqui, esse sistema vai ruir. Vício de entendimento, todas as coisas vão ruir. A grande Babilônia será destruída. E a ordem que o Senhor dá a mim e para você é: retire-se do meio dela. Não seja cúmplice dos seus pecados, para que vocês não padeçam de recompensa. Esse é o primeiro ponto que você precisa nos atentar aqui. A nossa volta à grande Babilônia tem feito investidas profundas na minha e na sua vida, na vida dos seus filhos. A grande Babilônia, montada na primeira besta, no sistema do mundo, na política, na economia, dos poderes que governam toda a história. Os grandes poderes humanos, a grande Babilônia se usa deles para manipular e para tentar seduzir o povo de Deus. Lembre-se disso no seu trabalho, lembre-se disso na escola, lembre-se disso na universidade, não importa onde você esteja, a grande Babilônia está lá, tentando seduzir a você. E a palavra do Senhor é: retire-se do meio dela, porque ela irá ruir. E a segunda coisa que o texto também nos lembra é que nesse sétimo ato da destruição da grande Babilônia, o Senhor nos chama à alegria, o Senhor nos chama à exultação, o Senhor nos chama a nos alegrarmos e sermos jubilosos por causa de uma coisa, porque a queda da Babilônia é certa, porque a vitória do cordeiro já está conquistada por Jesus, porque a grande Babilônia, ela não tem mais poder sobre mim e você, porque o Senhor Jesus, como cordeiro, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, expulsou o dragão e voltará uma segunda vez para finalizar a nossa história. Lembre-se disso. O Senhor nos chama a caminhar em santidade e também nos chama a jubilar, a se alegrar com a queda da grande Babilônia. Porque a queda da grande Babilônia mostra, representa o grande poder de Deus, a grande justiça de Deus sobre toda a impiedade produzida por essa cidade, que durante toda a história foram encontrados nela sangue de profetas e sangue de santos do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos.